Olá, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Neste vídeo terei o prazer de vos guiar em uma viagem completa ao mundo do crochê, conhecer a sua misteriosa história, algumas curiosidades, entre outras coisas. E se tu achas que o crochê é coisa de antigamente, bom, acho que está na hora de pensares um pouco melhor sobre isso. Tá, mas o que é o crochê? A essência para entender o que é o crochê reside no seu mecanismo simples e engenhoso, a criação de malha a partir de laços de fio entrelaçados. O processo envolve o uso de uma única agulha para prender o fio, passá-lo por um laço anterior e assim formar um novo ponto. Esta repetição de laçadas que forma as voltas ou carreiras é o que constrói o tecido de forma contínua, garantindo que o trabalho não se desmanche, a menos que seja algo intencional. E assim, o tecido crochê permite uma variedade de itens que podem ser confeccionados, como toalhas de crochê, rendas de acabamentos, brinquedos e principalmente roupas, como blusas, luvas, cachecols, entre muitos outros. Nos dias de hoje, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, crochê é uma palavra francesa que significa malha feita em agulha de bico terminada em gancho, fazendo referência ao único instrumento necessário para o crochê. Além disso, existem os termos crocheteiro, que se refere a alguém que faz crochê, crochetar ou crochetear, que é a descrição de estar a fazer crochê. Estes termos podem ser usados, porém, por pesquisa própria, não fazem parte do dicionário da língua portuguesa de Portugal. Entretanto, no Brasil estes termos existem, então são bastante utilizados por pessoas portuguesas, e eu sendo uma delas, já que para mim estes termos fazem muito mais sentido. Um túmulo antigo, com um esqueleto e um gancho primitivo e pedaços de tecidos de crochê. É o sonho de qualquer historiador da antiguidade. Infelizmente, é improvável. Mesmo assim, as afirmações sobre a origem do crochê existem há séculos e continuam a gerar debates até os dias de hoje. As verdadeiras origens desta arte ainda são incertas. Alguns acreditam que o seu surgimento se deu na pré-história, outros acreditam que foi 1500 anos antes de Cristo. E há quem diga que o crochê existe desde que o ser humano iniciou as civilizações. Quaisquer que sejam as suas origens exatas, as evidências mostram que este artesanato existe há milhares de anos. Existe indícios que no início o crochê existia para o vestuário masculino, voltado para a caça e a pesca, e que a técnica era inicialmente praticada apenas com os dedos. Há evidências de produtos têxteis pelo menos desde o século XIX, mas quando a técnica do crochê surgiu ainda é discutível. A especialista Annie Potter, por exemplo, relata que em 1916 o antropólogo Walter Edmund Roth visitou descendentes dos indígenas de Guiana e encontrou exemplos do que poderia ser dito como o verdadeiro crochê. Já Liz Paludan, escritora e pesquisadora, apresenta três teorias. A primeira sugere que o crochê originou-se na Arábia, indo até Tibete, ao leste, e à Espanha, ao oeste, de onde surgiu as rotas comerciais árabes para outros países do Mediterrâneo. A segunda teoria defende que a evidência mais antiga do crochê veio da América do Sul, onde dizia-se que uma tribo primitiva usava adornos crochetados em ritos de puberdade. Por fim, a terceira teoria conta que, na China, os primeiros registros da prática eram conhecidos de bonecas tridimensionais, trabalhadas em crochê, mas conhecidas hoje em dia como amigurumi. Onde quer que esta arte tenha surgido, o fato é que ela se espalhou pelo mundo todo a partir do século XIX, quando a francesa Éléonore Riego de la Branche-Verrière desenhou padrões que podem ser copiados pelas pessoas, chegando a publicar por volta de 100 livros para difundir a prática, dando assim também origem às receitas de crochê. Por esta altura, surge então o crochê noir. Técnica francesa que utilizava apenas linha e agulha, como conhecemos, enquanto que antigamente contava-se com o apoio de um tambor, como nos bordados. O crochê também foi como um resgate de oportunidade para muitos, como por exemplo, entre os anos de 1845 e 1849 na Irlanda, acontecia a chamada Grande Fome, ou Fome das Batatas. Foram anos marcados por doenças e imigrações, em que a população deste país foi reduzida a 20 e 25%. Durante esta crise, homens, mulheres e crianças irlandesas aprenderam crochê como meio de sobrevivência e rendimento. Escolas também passaram a ensinar esta habilidade aos professores,
que viajaram por todo o mundo e assim ensinaram os trabalhadores como criar os seus próprios padrões. Como resultado desta nova habilidade, famílias passaram a contar com esses novos ganhos, o que lhes dava a chance de poupar o suficiente para emigrar e começar uma nova vida no exterior, levando assim consigo as técnicas de crochê para a Inglaterra. A técnica, por ser realizada por pessoas mais humildes, gerou uma certa desvalorização. O crochê era visto como uma forma mais barata de criar rendas e bilros, que eram extremamente caros e luxuosos. No entanto, essa perspectiva mudou drasticamente quando a Rainha Vitória da Inglaterra, ela própria uma entusiasta de tricô, aprendeu crochê e ajudou a elevar o seu status. O seu interesse levou o crochê a um maior prestígio, especialmente entre a nobreza. O crochê branco passou a ser associado à elegância, pureza e refinamento, e a técnica tornou-se popular entre aristocratas e figuras religiosas. Mesmo mais tarde em sua vida, a Rainha Vitória fez cachecóis e lenços de crochê para soldados veteranos da Guerra de Boeres em 1899 e 1902. E logo depois, devido à Revolução Francesa, a técnica passou a ser difundida para a nobreza, tornando-se um passatempo e sendo então totalmente aceito pelas elites da sociedade. No século XIX, era extremamente comum para crianças, por volta dos seus 6, 7 anos, já começarem a aprender com as suas mães a crochetar. As crianças mais humildes tinham a necessidade de contribuir para a renda familiar. Por outro lado, crianças da nobreza aprendiam como hobby. Mas, ainda hoje, é comum que estas técnicas continuem a ser passadas de geração em geração. Afinal, está ligada ao tempo de afetividade do fazer manual coletivo. Embora a internet ofereça inúmeras oportunidades para aprender crochê, esta tradição de conhecimento herdado continua a persistir. Para além das teorias, a história mostra que muitas foram as formas de divulgar o crochê. Antes mesmo do surgimento dos padrões escritos, as amostras e aplicações dos pontos eram feitas e depois costuradas em tecidos e encadernadas como álbuns. Tais álbuns eram emprestados de pessoa a pessoa, para que todos pudessem aprender aquele determinado ponto. Em meados de 1800, surgiram os primeiros folhetos de crochê, que continham ilustrações em xilogravura da peça a ser aprendida. E mais uma vez, Eleonore Riego de la Brancha de Herrera desempenhou um papel fundamental ao publicar padrões para chailos, luvas, rendas, bolsas e outros artigos decorativos. Também compartilhava materiais que ela mesma recomendava para a confecção das peças em crochê, sempre em cor branca, trazendo assim o conhecido gráfico de crochê, que ainda é muito usado nos dias de hoje. 2 décadas depois, em 1824, foram impressos os primeiros padrões escritos de crochê, sendo que algumas publicações tiveram um papel importante nesta divulgação, como a revista Penélope, na Irlanda, a mais antiga que já foi registrada, e a revista Moderne Priscilla, nos Estados Unidos. Mais tarde, o crochê foi novamente uma alternativa importante em períodos de guerra e escassez, como na Segunda Guerra Mundial, em que mulheres reutilizavam e renovavam as próprias roupas e precisavam usar tecidos alternativos. Nos anos 50, o crochê passou a ser fortemente associado à decoração de interiores, especialmente os famosos suplastes de crochê. Até aqui, a técnica manteve em grande parte o estilo delicado e refinado do crochê irlandês. No entanto, nos anos 60, o crochê evoluiu acompanhando as mudanças nas tendências culturais. Nos anos 70, influenciado pela cultura hip, o crochê colorido e os famosos granny squares passaram a ser extremamente populares, utilizados em mantas, almofadas e todo tipo de roupa e acessório. A moda era mais descontraída, libertadora e natural, criando assim uma grande valorização do que eu fiz, que dita a moda até os dias de hoje. Com a internet, o crochê encontrou uma nova casa. Tutoriais, comunidades, inspirações infinitas. Tudo ficou mais acessível e, durante a pandemia de Covid-19, o crochê voltou com força, tornando-se uma fonte de terapia, renda e até mesmo companhia para muitas pessoas ao redor do mundo. No início dos anos 2000, até aos dias de hoje, as redes sociais deram ao crochê ainda mais visibilidade e renovaram a sua popularidade. O que antes era considerado antiquado tornou-se moderno, contemporâneo e muito apreciado novamente. E se alguém pensava que o futuro iria massacrar e
extinguir o feito à mão, o cenário é, na verdade, outro. Revitalização e valorização do manual, de tudo o que é pessoal, do que demanda tempo a ser feito, do exclusivo e individual. Assim, o crochê conquistou casas e as passarelas, presentes nas várias peças, cores, tamanhos e estações do ano. O que o futuro reserva, portanto, pode ser uma mescla entre o artesanal, industrial e o virtual. Durante o meu período de pesquisa, consegui descobrir um pouco da história do crochê em Portugal. Em Portugal, a grande tradição é o crochê filet, ou seja, rendas feitas com fios de algodão, geralmente bastante fino, com o que se faziam e ainda se fazem intermédios para aplicar em jogos de cama, toalhas de mesa, camilhas e os tão conhecidos naperons. Neste tipo de crochê predomina as correntes e pontos altos que se organizam de forma a criar um tipo de desenho unidimensional. Mais uma vez, o crochê era passado de geração em geração e servia como tema de conversa em encontros e reuniões de amigas. Há algumas décadas chegou a ser ensinado em escolas, tal como o bordado e o tricô, pois considerava-se que uma menina prendada, uma mulher tradicional, deveria dominar as artes manuais. Com o tempo, cada país adotou, transformou e deu a sua própria entidade ao crochê. Cada país com diferentes técnicas, mas podem ser facilmente divididas em crochê rendado e tradicional, mais dominantes em França, Itália e Irlanda. Na França, o crochê é associado à elegância, refinamento e ao charme. O país é famoso pelos seus pontos finos e peças delicadas, muitas vezes com tons suaves e pontos finos usados para acessórios elegantes e peças decorativas. A Itália é conhecida pelos seus belíssimos centros de mesa e renda em crochê. O crochê é visto como uma arte elegante, tradicional, muitas vezes associada a heranças familiares e a trabalhos extremamente sofisticados. A Irlanda é conhecida como Irish Lace, um estilo delicado que imita a renda e usa motivos florais tridimensionais. É uma técnica tradicional muito valorizada no artesanato europeu. O crochê vibrante e colorido, dominantes em Brasil, México e África do Sul. No Brasil, o crochê é uma expressão cultural forte, vibrante e cheia de criatividade, presente em roupas, acessórios e principalmente em peças de decoração. No México, o crochê mescla tradição indígena, técnicas modernas, cores intensas e festivas e é comum ver o crochê em roupas típicas, acessórios e artesanato regional. Na África do Sul, o crochê ganhou um destaque com projetos comunitários e sociais. As peças são coloridas e cheias de energia, representando a diversidade cultural do país. O crochê geométrico cultural, mais dominante em Marrocos, Egito, Turquia, Rússia e Europa Oriental. O crochê marroquino se inspira nos mosaicos arábicos e arabescos típicos da arquitetura local. As peças costumam ter padrões complexos, cores ricas que lembram tapetes tradicionais. No Egito, o crochê é usado para produzir peças decorativas que remetem à tradição árabe, com padrões geométricos e detalhes minuciosos que lembram mosaicos. Na Turquia, o crochê é usado para criar o oia, delicadas rendas que decoram lenços e roupas. Cada padrão tem significado próprio. É uma forma de expressão cultural e até de comunicação. Na Rússia, o crochê é popular em roupas decorativas. O país tem tradição em peças coloridas e padrões geométricos, que combinam técnicas europeias e culturais próprias. Na Europa Oriental, o crochê é parte forte da cultura artesanal. Países como Polónia, Ucrânia e Roménia valorizam trabalhos com motivos florais, cores vibrantes e tapetes delicados. O crochê moderno e criativo, dominantes em Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. Nos Estados Unidos, o crochê ganhou força especialmente como hobby moderno e terapêutico. Há grande variedade de estilos e uma comunidade vibrante nas redes sociais. Na Austrália, o crochê mistura a tradição europeia com a criatividade moderna. É muito comum em peças de moda, acessórios e decoração minimalista. Na Nova Zelândia, o crochê incorpora e influencia o maori e estilos contemporâneos. É popular em mantas, gorras e peças artesanais feitas com fibras naturais. O crochê detalhado e delicado, dominantes na China, Japão e Índia.
O Japão é mundialmente famoso pelos amigurumis, bonequinhos de crochê que vão de simples a extremamente delicados e fofos. As técnicas japonesas costumam ser precisas, muito organizadas, refletindo a estética minimalista do país. Na China, o crochê se mistura com a tradição milenar do bordado. Peças em crochê costumam ser delicadas, com flores, símbolos culturais e cores harmoniosas. Na Índia, o crochê aparece em shawls, mantas e peças decorativas cheias de cor. A mistura de padrões e texturas reflete a diversidade cultural do país. O crochê é global, mas ao mesmo tempo extremamente local. Cada região deixa a sua marca no fio, nas cores, na técnica e até na intenção de cada peça. O crochê, surpreendentemente, fez poucas pausas de ser uma técnica e tendência popular desde a Segunda Guerra Mundial. Embora tenha ficado em segundo plano durante a guerra, não desapareceu totalmente. As mulheres que ajudavam os soldados de guerra coletivamente fabricavam aquecedores de ouvido e toucas de crochê para enviar para os soldados no exterior. Além de usá-los para embelezar a moda da época, muito simples, sem gastar gastos excessivos. Através do crochê, é possível participar de projetos sociais que trazem esperança e leveza a quem enfrenta momentos difíceis. E este é o caso dos polvinhos do crochê, um projeto que auxilia bebês prematuros a sentir aconchego e carinho durante o seu tempo que precisam ficar na incubadora. Um outro projeto que conquistou muitas crocheteiras é a produção de perucas de fios ou de crochê como uma forma de devolver a autoestima e dar alegria a crianças que lutam contra o câncer. O crochê guarda memórias. Ele passa de mão em mão, de geração em geração. Cada peça carrega tempo, intenção e presença. Por isso o crochê não é só um objeto, e sim um gesto, mas também tem a sua importância social. Em resumo, o crochê não é só uma técnica, é cultura, memória e identidade. Se chegaste até aqui, agora já sabes que o crochê não é só bonito, é história, cultura, humanidade e criatividade. Nos próximos vídeos vou ensinar técnicas, truques, pontos e vamos criar projetos lindíssimos juntos. Deixa o like, comenta qual parte da história achaste mais surpreendente ou a qual mais gostaste. E até à próxima!